Salve Maria Puríssima, Nossa Senhora da Gravidade, rogai por nós e por todos os sacerdotes. Hoje, quero chamar a tua atenção, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meus caros fiéis. Muitíssimo obrigado por que você compartilha, curte, se inscreve no canal. Pessoas que estão chegando novamente, muitíssimo obrigado, que precisamos mais inscritos e ajude este canal que humildemente trato de trazer as notícias no âmbito católico, do Brasil e do mundo, para que nossos fiéis, meus caros fiéis, realmente estejam informados e tenham um olhar de fé católica, o mais autêntica e, por amor a Deus e a Nossa Senhora, possamos fazer as coisas certas, ver as notícias como são, sem tapar nada, sem deixar no canto, mas trazer, porque realmente o que mostra estas notícias é que a crise no catolicismo continua, mas nós podemos fazer diferença. Vou trazer aqui a informação do padre Robinson. Sim, de novo, o padre Robinson se tornou agora réu, mas como não era que era inocente, não, agora é culpado, não, a investigação continua, tem outras ligações, a polícia civil pode estar investigada também. Todas estas questões já falei anteriormente em outros vídeos, você pode ver e procurar os vídeos anteriores, tenho 3 vídeos sobre o padre Robinson, mas eu tenho que fazer justiça, ok? E infelizmente eu falei que o padre no anterior vídeo era inocentado ou inocente, ou declarado inocente. E isto foi a mídia, não foi a justiça que declarou. Vou deixar claro aqui que foi trancado, isto é, não foi nem julgado e, portanto, nem declarado inocente, nem declarado culpado o padre Robinson. Portanto, vamos fazer realmente justiça, dizer as coisas como são, porque ele não foi inocentado, tampouco declarado culpado. Mas agora sim, se torna réu, isto é, abre. Vou trazer aqui, portanto, 2 matérias, de um canal aberto, SBT, que já publicou um vídeo e também no seu site. E por outro lado, tem outros canais abertos que trouxeram essa notícia bombástica do padre Robinson, mas também de um site católico, como essa Aleteia, que também trago algumas informações. Os dois apresentam de forma diferente. Você vê como SBT, por exemplo, em primeiro impacto, ele traz as notícias um pouco mais bombásticas, um pouco mais para chamar a atenção do grande público. O Aleteia, um site católico, ele já traz a defesa do padre em primeiro lugar, como foi mais ou menos as linhas muito superficiais, como foi o caso, e alguns traços que vou trazer aqui que trazem uma informação interessante. Bom, vemos como o jornalismo de um católico, de um leigo, digamos assim, exploram diferentes maneiras de chamar a atenção. Claro, querem chamar a atenção do grande público. Então, o escândalo é o que chama a atenção. Mas nós devemos ter um olhar de fé católica. E aí o escândalo tem que ter seu lugar. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, disse, realmente, escândalo sempre vai ter. Mas ai daquele que causa ou que provoca o escândalo. Então é importante ter sempre as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo à nossa frente para ter um olhar verdadeiramente católico, autenticamente cristão. Bom, a matéria mais ou menos tem esse título, que diz: Padre Robinson denunciado de novo pelo Ministério Público, entre aspas, organização criminosa? Pergunta. Este é do site Aleteia. O SBT já coloca: Padre Robinson vira réu por desviar dinheiro doado por fiéis. Bom, nada está errado, tanto em um como outro. Mas aqui, no primeiro impacto, por exemplo, coloca que após aceitar
denúncia feita pelo Ministério Público de Goiás, a Justiça tornou réu padre Robinson de Oliveira e outras 17 pessoas no processo que investiga desvios de dinheiro na construção deste grande templo, catedral, basílica do Pai Eterno, que está com a associação AFIP. Bom, eles colocam que é a denúncia do Ministério Público que o padre é líder de uma associação criminosa, porque o dinheiro foi doado e depois foi em diferentes lugares. E isso já, quem investiga e quem trabalha com essas questões de lavagem de dinheiro, etc., já fica de olho, porque tem muita movimentação para ocultar a origem, segundo eles, de um dinheiro que pode ser ilícito ou está sendo utilizando de maneira para desviar o dinheiro, os fins. As doações sempre devem respeitar quem doa, isto é, se você está doando para um templo, é para esse dinheiro, essa doação deve ser utilizada neste fim, já expliquei em outro vídeo. Bom, a investigação disse, em agosto, o padre Oliveira admitiu que usou parte do dinheiro para pagar uma extorsão, declarou ao Ministério Público na sua época. Todas estas informações já estão no vídeo anterior, pode você procurar no nosso canal, Igreja Católica Tradicional TV, todo o que tem esses vídeos do padre Robinson. Desde já que ele disse que movimentou 2.900.000 de doações que passou para essa quadrilha. As pessoas que estão aí envolvidas, neste caso, estão presos. Mas, a partir de que o dinheiro que foi doado para fazer um templo, que está no alicerce há muito tempo, e foi comprado rádios, casas de praia, fazendas, gado, etc. E o valor, normalmente, era para esse templo, em 2012, mais ou menos, era de 100 milhões. E agora vai custar 2 bilhões. E o dinheiro já estava ali em caixa, mas só ficou no alicerce. Então, deixamos isso claro, porque ele, sendo presidente de 3 AFIPs, ou 3 associações, não pode dizer que não sabia onde está o dinheiro, ou se foi investimento, ele disse. Então, todas as informações aqui. Mas agora ele abre o caso. Por quê? Ali na matéria do Aletheia, ele traz essa informação, que, se bem havia sido em outubro trancado, e aí vou ler o texto, diz: denúncias anteriores contra o padre Robinson foram arquivadas em outubro por decisão da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás. Então aí o desembargador Domingos Borges considerou que as provas não eram suficientes e que não podia o Ministério Público inserir nas questões de uma entidade privada. Isso foi, e coloquei já no outro vídeo. Só que trancou. Isto não significa que foi inocentado nem culpado. Trancou. Não há competência do Ministério se colocar nestas associações privadas, pronto, acabou, fechou. Todo mundo disse amém. Bom, isso na justiça, infelizmente, aconteceu. Um dado interessante, na época era antes das eleições. Agora, passou as eleições, já mudou os ares, mas não a favor do caro padre Robinson. E aí disse, na sexta-feira, 4 de dezembro, foi expedida, porém, uma nova decisão do presidente do Tribunal de Justiça, Walter Carlos Lemes, aí é outro, que autorizou a retomada das investigações sobre as mesmas denúncias. E ali o padre Robinson, junto com 17 pessoas, em outros sites e em outras matérias do jornal, aparecem cada um dos nomes, não trouxe aqui.
pode ver, como sempre, embaixo, na descrição, pode ver as matérias que estou citando na íntegra. Bom, até aqui a matéria, 2 matérias de um site Lego, como é em Primeiro Impacto, que também mais ou menos as mesmas notícias falam nos outros canais de televisão aberta e de jornais, e um site católico. O importante é ver aqui que Deus vai mostrando as incoerências e vai mostrando porque Deus não gosta que os caros fiéis, sim, você, meus caros fiéis, Deus não quer que os pequeninos sejam enganados. Então, quem tem culpa no cartório, com certeza, Deus não vai deixar barato. Deus vai mostrar como foi esse caso. O padre Robinson é um caso diferente de Dom Alberto. Dom Alberto está realmente rezamos por ele, está realmente envolvido num caso totalmente diferente. Ele faz frente a um sector, a um grupo, é diferente. Este não. O padre Robinson, infelizmente, ele admite, em agosto, como diz nas matérias, que ele usou dinheiro da associação para pagar uma extorsão. Não podia. Ele disse que não tem nada, mas não podia. Quando coloca na justiça, depois de muito pagamento, aí a coisa vai extrapolar, porque aí o Ministério Público entra em cena, não só a Polícia Civil, senão também o Ministério Público. E aí há uma investigação muito grande, porque dessa investigação do padre e dos 17 envolvidos agora, tem outro braço de investigação que são a corrupção de policiais. E também envolvidos, como bem trouxe na reportagem, vários políticos. Então, é totalmente diferente o caso do padre Robinson. Rezamos por ele e devemos rezar por ele. Como pede Nossa Senhora, sempre rezar pelos sacerdotes. Nós somos humanos, podemos errar, podemos ter nossos erros, mas os fiéis devem rezar para que Deus suscite cada vez melhores padres, mais virtuosos, santos padres para a igreja. Mas entendam bem, meus caros fiéis, há uma crise muito grande dentro do catolicismo em geral. As outras religiões também têm suas crises, mas dentro do catolicismo, Nossa Senhora em Garabandal, 1965, já avisava, muitos bispos, cardeais e padres, sacerdotes estão no caminho da perdição, e vão muitas almas levando com eles. Então não nos podemos tapar o sol com peneira, não podemos dizer, não estou enxergando. Se não vemos uma crise, é para nós fazer diferença, e diferença no bom sentido, viver as promessas do nosso batismo, porque meu irmão, irmã, você tem as promessas batizadas, você tem que cumprir. Assim como todo sacerdote consagrado, seja diácono, padre, seja bispo, tem que viver seus votos sacerdotais. Então, você recebeu de graça deveis dar, disse nosso Senhor Jesus Cristo nos Santos Evangelhos. Portanto, isto de que movimenta muito dinheiro para fazer cada vez templos maiores, para que os fiéis estejam mais cômodos, peregrinos, eu entendo, sim. Mas, até que ponto mover 2 bilhões com B de bola e o templo está no alicerce? Ninguém pode acreditar que isto foi um dinheiro que chega de doações e de pronto não acontece. O templo não é elevado, não é levantado. Templos de tamanho enorme demoram muito, de 20, 30, 40 anos a vezes. A Catedral da Sé, por exemplo, tem coisas a terminar. Por exemplo, e assim tantas basílicas no mundo. Mas a questão é rezar por o Padre Robinson. Ele não foi inocentado, ele não foi colocado como culpado. A defesa coloca bem claro, não há fatos novos, está sendo investigado, mas há muita movimentação de dinheiro
e isso abre muito o olhar da justiça, porque pode ter lavagem de dinheiro, etc. Então, tudo isto é para nós entender que Nossa Senhora vai mostrando que o catolicismo, o demônio, Satanás, a antiga serpente, sempre vai estar procurando o lado fraco para atingir. Então nós devemos rezar pelos sacerdotes. Rezem por mim, rezem por Padre Robson, rezem por os bispos. Mas é importante que nós não podemos estar dizendo, bom, é sacerdote, eu não posso falar de outro sacerdote. Posso e devo. E o nosso intuito de nossa igreja, de nosso movimento, é o quê? É ver e mostrar que tem uma crise real, mas que Nossa Senhora sempre dá sua intercessão, seu amor, seu manto maternal, para que todos os fiéis vão juntando com um sacerdote que quer fazer diferença, com um sacerdote que está fazendo diferença. Eu continuo fazendo as missas, batizado, casamento, comunhão, etc. Eu não vou parar. Eu continuo fazendo. E mesmo assim, sempre pessoas aparecem que gostam e outras que não gostam. Isso se vê mesmo nos comentários. Tem alguns comentários que deleto, que não dou importância, porque se já falaram que Jesus, no Santo Evangelho diz, Jesus é louco, mas que vão falar de mim, que vão falar um sacerdote? Quando um sacerdote celebra a missa tradicional, tem devoção a Nossa Senhora, devoção à Eucaristia, as portas do inferno tremem, porque a missa tradicional que eu celebro realmente é uma missa com muita espiritualidade. Isso foi o que eu experimentei quando recei pela primeira vez a missa tradicional. Isto é, uma espiritualidade monacal, uma espiritualidade de monge, uma espiritualidade muito forte. Portanto, rezo nessa missa por o Padre Robson, por Dom Alberto, por todos os sacerdotes, e vocês convido a fazer o mesmo, mas não percamos o olhar de fé. Deus permite isso, mas para que quem tem culpa se arrependa nesse tempo de Advento e possamos ter um Natal cada vez melhor. Que Deus abençoe, que a Virgem Santíssima nos acompanhe, reze por os sacerdotes, reze por mim, seja um bom colaborador de nosso canal. Veja na descrição como ajudar. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.